Além disso, nossa, é muita informação, né, gente? A gente tem um conflito que agrada Israel. Por quê? A gente diz que Israel está numa guerra fria. Porque agora, se vocês perceberem, ela não está atacando ninguém, ela está de boa. Por quê? Porque o Hezbollah está fazendo isso para ela. Como assim? O Hezbollah, a Síria, vamos por partes, ela está numa guerra civil entre governo e os rebeldes. E aí, no meio desses rebeldes, a gente tem, no meio de tudo isso, a gente tem o Estado Islâmico. Vocês vão ter uma aula sobre Síria, vocês vão entender melhor. Os rebeldes, eles são apoiados, por exemplo, pelos Estados Unidos. Já o governo é apoiado pela União Soviética e pelo Hezbollah. Por quê? Porque o governo sempre foi muito omisso à passagem de armas para o Hezbollah. Então, ele continua apoiando o governo para que essas armas continuem chegando no seu grupo. Esse apoio gera uma guerra entre sunitas e xiitas, ou seja, gera uma guerra no mundo árabe, o que agrada Israel. Por quê? O governo, ele é xiita. O Hezbollah também. E os rebeldes, em sua maioria, são sunitas. Então, a gente tem o Hezbollah mais o governo xiita contra os rebeldes sunitas. E contra o ISIS, que também é sunita. E aí, a gente tem que focar aqui, ó. A gente tem uma guerra, então, entre xiitas e sunitas. Toda aquela história de panarabismo que surgiu lá na década de 40, agora tá pegando fogo aqui, porque ninguém quer panarabismo, não. Eles estão lutando contra um ao outro, o que agrada Israel. Por quê? Porque a partir do momento que o povo árabe está tretando, Israel consegue se firmar como um país importante no Oriente Médio e principalmente um país que pode aumentar suas áreas de expansão, porque agora o povo que deveria estar unido lutando por uma causa, está desunido lutando por uma causa que nem é deles. O Hezbollah está lutando por uma coisa na Síria, que não é um problema dele, mas é o interesse dele, e está lutando contra o povo árabe, sunita, que também está lutando por um interesse deles, que é o governo e querer um governo mais justo e democrático. Ou seja, o negócio está pegando fogo lá e Israel metida no meio, sempre. Né? Israel sempre está metida nas confusões do Oriente Médio, justamente porque ela é como se fosse, como que eu posso dizer? Ela é um ponto estratégico de influência ocidental, então ela tem que se meter sempre porque o Ocidente está sempre metido no Oriente Médio, né? A gente vê pela União Soviética, a gente vê pelos rebeldes. Gente, aqui eu escrevi União Soviética e é Rússia. Eu tô viajando aqui, deixa eu apagar, senão vocês vão anotar errado. Não sei de onde eu tirei a União Soviética aqui. Aqui é Rússia, ai que tonta. E aqui Estados Unidos, tá? E aí a gente tem aí essa nova configuração. O importante é entender que o Líbano, ele tem uma importância para a guerra da Palestina, porque ele tem refugiados palestinos. Agora ele tem uma importância para a guerra da Síria, porque o Hezbollah, que é o grupo libanês, está metido na guerra da Síria. E quem sofre com tudo isso? A população libanesa. Porque sempre que você tem ataques de Israel ao Hezbollah ou do Hezbollah a Israel, a população civil é atingida diretamente. A grande questão do Oriente Médio que a gente esquece às vezes é que além de guerra a gente tem uma população, e uma população que está sofrendo muito naquele lugar. Porque já está cansada dos conflitos eternos, né? E cansada de acordar todo dia com uma novidade. Na aula de Síria vocês vão ver, o governo, os rebeldes, eles estão esquecendo que existem pessoas na Síria,
né? E que essas pessoas estão sofrendo e morrendo diariamente. É o que acontece em grande parte no Oriente Médio. As pessoas morrem por conta desses conflitos. E a gente às vezes analisa o Oriente Médio com uma certa frieza e esquece da população civil que mora lá. O Líbano sofreu em 2006 uma guerra civil muito feia. Foram 1.500 mortos em um mês. Lógico que nada comparado a Ruanda, mas foram muitos mortos por conta de uma disputa territorial e por conta de divergências étnico-religiosas e territoriais, né, que foram geradas há muito tempo atrás. Então, o Oriente Médio hoje é uma das zonas de tensão do mundo. Primeiro, porque é zona de passagem, porque é zona de petróleo, porque é uma zona rica e que interessa muito os países ocidentais. Talvez se eles não tivessem se metido tanto no Oriente Médio, a gente teria uma outra realidade hoje. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham entendido essa confusão aqui, mas quando a gente falar de Síria vai ficar tudo mais claro para vocês, certo? Tchau, gente. Obrigada.